Vamos aprender um pouco mais sobre as infecções de sítio cirúrgico? O crescente número de intervenções cirúrgicas na assistência à saúde reflete o aumento das doenças decorrentes da elevação da expectativa de vida e da violência. Anualmente, são realizadas milhões de cirurgias de grande porte, e junto com esses avanços estão as complicações desses procedimentos. As infecções associadas ao sítio cirúrgico são complicações mais comuns decorrentes do ato cirúrgico no pós-operatório. Sendo assim, são eventos adversos que podem resultar em dano físico, social e psicológico do indivíduo. Além disso, podem prolongar a estadia do paciente em média de 7 a 11 dias, além de aumentar a chance de readmissão hospitalar, cirurgias adicionais e, consequentemente, elevar os gastos assistenciais com o tratamento. Essas infecções foram consideradas as infecções relacionadas à assistência à saúde, as IRAS, mais comuns e de maior custo, sendo que até 60% delas são passíveis de prevenção a partir da adoção de medidas sugeridas por guidelines. No Brasil, elas são apontadas em terceiro lugar entre o conjunto das IRAS. Em relação às medidas de controle, podemos dividi-las em 3 grupos: pré-operatórias, intraoperatórias e pós-operatórias. Vamos começar pelas medidas de controle pré-operatórias. Dentre elas, é importante atentar-se à avaliação de colonização nasal ou microbiota endógena, realizando descontaminação nasal como pirocina intranasal, associada à descolonização extranasal com clorexidina degermante em pacientes diagnosticados como portadores nasais de Staphylococcus aureus resistentes à meticilina. Ao banho, sempre com água e sabão, e antes da realização do procedimento. Vale salientar que ainda não foi demonstrada uma clara associação entre banho pré-operatório com produto antisséptico e redução do risco de infecções de sítio cirúrgico. Em relação ao preparo pré-operatório ou antisepsia cirúrgica das mãos, o objetivo é eliminar a microbiota transitória e reduzir a microbiota resistente da pele dos profissionais que participam da cirurgia. Já a tricotomia pré-operatória não deve ser feita de rotina, apenas se os pelos tiverem de ser removidos, devendo ser feita imediatamente antes da cirurgia, em uma antessala, utilizando tricotomizador elétrico. O uso da lâmina é contraindicado, pois pode gerar abrasão na pele do paciente, gerando predisposição para infecção. A busca de focos infecciosos no perioperatório, como infecções do trato urinário, infecções da pele, partes moles e infecções dentárias, não devem ser descartadas ou minimizadas. A profilaxia antimicrobiana é indicada e administrada 60 minutos antes da incisão cirúrgica, evitando drogas úteis no tratamento de infecções graves e não devendo ser estendida por mais de 24 horas. É importante salientar os fatores de risco, como obesidade para o ajuste da dose de antibiótico profilático, diabetes mellitus para o controle da glicemia, tabagismo, sendo ideal a abstenção na cirurgia letiva pelo menos 30 dias antes da realização, e o uso de esteroides e outros imunossupressores a fim de evitar ou reduzir a dose ao máximo possível no período perioperatório. Já em relação às medidas de controle intraoperatório, devemos estar atentos à circulação de pessoal, pois o ato exige conhecimentos e habilidades essenciais desenvolvidas exclusivamente pela equipe de enfermagem, o controle metabólico para cirurgias em geral, como o controle glicêmico, controle da temperatura corpórea, suplementação da oxigenação tecidual e a manutenção adequada do volume intravascular. Com relação ao preparo da pele do paciente, deve-se realizar degermação do membro ou local próximo da incisão antes de aplicar solução antisséptica no campo operatório, que deve ser feita no sentido centrífugo circular, amplo o suficiente para abranger possíveis extensões da incisão, novas incisões ou locais de inserção de dreno. Já que estamos falando sobre os drenos, a sua inserção geralmente deve ocorrer no momento da cirurgia, preferencialmente em uma incisão separada, diferente da incisão cirúrgica. A recomendação é fazer uso de sistema de drenagem fechado e remover o mais breve possível. E por último, mas não menos importante, as medidas de controle pós-operatórias contam com a avaliação dos curativos, mantendo elevada a umidade entre a ferida e o curativo, removendo o excesso de exudação, permitir a troca gasosa, fornecer isolamento térmico, ser impermeável a bactérias, ser asséptico, permitir a remoção sem traumas e dor e escolher o tipo de curativo adequado para cada situação. Em relação aos cuidados com o ambiente e estrutura, é necessária a esterilização de todo o instrumental cirúrgico, limpeza terminal mecânica do piso na última cirurgia do dia e limpeza e desinfecção concorrente entre procedimentos. Depois de aprender sobre todas as medidas, seja em qual tempo cirúrgico for, podemos concluir, considerando sua evitabilidade, que é extremamente necessária a implantação dessas medidas. Com sua padronização, baseada em evidências, protocolos, guias, manuais, diretrizes e treinamento das equipes de saúde, será possível alcançar uma melhor assistência à saúde, com menores riscos e melhores aplicações das boas práticas em saúde. Assim, chegamos ao fim desse guia sobre prevenções de infecções de sítio cirúrgico. Até mais!